Então, boa noite, bem-vindas ao Costar para Não Pirar. Meu nome é Renata Valho e eu tô aqui para ajudar mulheres a sair da rotina do dia a dia, a dar uma diminuída nesse estresse que a gente vive constantemente para poder dar conta de lidar com casa, filho, trabalhos, marido, enfim, questões pessoais, né, desejos pessoais. E aí, às vezes, tudo é muito conflitante, a nossa cabeça parece que vai E explodir. tá sem som, peraí. Tá sem Não, som? não, tá com som, Tá pode. com som? Então, vou Tá. continuar. Então, às vezes a gente acha que a cabeça vai explodir de tanto pensar nas coisas que a gente tem que dar conta, que a gente tem que fazer. E também, o coração parece que vai sair pela boca, né? Então, as emoções múltiplas do não conta, não consigo, tô fazendo tudo errado, daquela calmadinha aqui, dar uma desacelerada na cabeça, respirar fundo, continuar, não é? Porque o que a gente quer é ser feliz, não é isso? Então, como é que a gente pode fazer tudo isso? Eu ensino você a enfrentar tudo isso com a costura. Então, eu quero te ensinar a costurar para você ter essa sensação de vai dar tudo certo. Respira fundo que vai, não é isso? Então, alguns recadinhos aqui. Semana que vem, dia 25, às 8 horas, eu vou fazer um workshop para explicar melhor para vocês o que é esse programa Costurar para Não Pirar. Vou contar um pouco da minha história, tudo que aconteceu comigo, como é que eu pensei em criar o Costurar para Não Pirar, por que que eu quis criar esse programa, inspirado no que e baseado no que eu criei isso tudo. Então, tô te convidando para ir lá assistir. E para isso, você precisa ir aí no Instagram, no link da bio. Aliás, na bio tem um link para você se inscrever no workshop, ok? Então, só presta atenção no seu e-mail, porque pode ir para spam, tá certo? E aí você corre lá no seu lixo eletrônico, no spam, já diz que é um e-mail confiável, pode ali até salvar como favoritos e aí não tem erro de você ficar sem receber meus e-mails, dá aquela confirmaçãozinha lá no e-mail e pronto, você tá inscrito. Agora não é só isso não, se você quer um pouquinho mais a fundo, saber mais questões da costura em si e como ela transforma a vida da gente, entra no meu grupo do Telegram, lá eu dou mais sacadas, mais dicas, converso mais com vocês, vocês podem interagir num grupo lá fazendo perguntas, respondendo enquetes que eu faço para vocês, tá ok? E os conteúdos que estão sempre por aqui nas três redes, YouTube, Instagram e Facebook, tá bom? Então, vamos lá ao tema de hoje. Eu fiz uns stories mais cedo, mostrando umas coisinhas, umas costuras lindas que sempre me inspiraram e me levantavam umas pulgas atrás da orelha. E também fiz um reels falando disso, que às vezes a gente fica meio presa, né? A gente quer costurar porque a gente teve um exemplo na vida da gente muito forte, muito grande, de uma pessoa que costurava assim muito, muito bem. Um grande exemplo pra gente, né? E aí a gente dá umas travadas e fala assim, mas eu nunca vou conseguir costurar que nem ela. Então, por que que eu quis trazer esse assunto? Porque quando a gente se prende assim, num exemplo, principalmente no exemplo, que esse exemplo, essa pessoa é uma referência pra gente, a gente fica um pouco travado e com medo de falar, não, mas ela sabe muito, sempre soube, costura desde sempre, eu já tô aqui já meio veinha, né, já numa idade que já, poxa, tudo mais difícil de aprender, não sei o que, nunca vou conseguir chegar nesse ponto. Então, eu tô aqui para desmistificar isso, para você tirar essa frase da sua cabeça, tirar essa barreira, porque na verdade a gente cria essas coisas. Essas coisas não existem, são frutos
da nossa cabeça, do nosso pensamento, assim, resistente, sabe? De criar aquela barreira e falar assim, pra que você vai sair dessa zoninha de conforto agora? Lembra que é coisa de desenho animado? O diabinho e o anjinho falando assim, dar um medo pra gente ficar conflitante? Então, por que você tem que desmistificar essa história de eu não vou costurar igual a tal pessoa? Vamos chamar ela de Maria, né? Por quê? Porque, em primeiro lugar, costurar é uma coisa que a gente faz porque a gente gosta, né? A gente não tem que provar nada pra ninguém. Então, esse padrão de qualidade, de perfeição, de excelência da costura é uma coisa que vem, tem um lado duplo aí, vamos dizer assim. Ela vem um pouco de fora, né? De a gente ter exemplos de outras pessoas, sempre comparando elas com outras e também comparando outras pessoas. Então a gente cresce vendo esse exemplo. Ah, fulana costura bem, mas a Beltrana, mais a ciclana, e aí compara, uma é criativa, a outra tem um acabamento perfeito, a outra costura faz tudo muito rápido, então a gente vai vivendo aquele ambiente do todo mundo é excelente, eu vou me encaixar onde nisso tudo, né? Então, o que eu digo sobre fazer o que a gente gosta e que essa vertente dessa crença limitante mesmo, de eu não vou conseguir costurar como ela, como a Maria, sai um pouco de dentro da gente por a gente ter crescido nesse ambiente que está sempre falando, fazendo essas comparações. Então, quando a gente olha para dentro e a gente, né, tá ali conversando com a gente mesma, a gente fala assim: ah, mas eu não vou conseguir, porque ela fez isso a vida toda e eu tô aqui no meio da minha vida querendo aprender, não vai dar certo, né? Então, a gente precisa deixar esse discurso de lado, porque a gente quer aprender a costurar. E a gente falar, eu vou fazer do meu jeito, a maneira que for, vou descobrir a melhor maneira, mas eu vou fazer, né? E eu não tenho que provar isso pra ninguém. Porque eu gosto, eu quero fazer, eu não tô fazendo pra ninguém, é bem gente. E quando eu falo assim, que eu quero fazer e eu vou me dedicar algumas horas do dia, porque afinal de contas eu tenho meu trabalho, eu tenho minha casa, minhas coisas para dar conta, é um comprometimento que eu faço comigo mesma, porque se deixar a gente se atropela, né, pelas coisas do dia a dia, surgem os imprevistos, vê uma demanda diferente. Mas se você comprometer e se dedicar, nem que seja um pouquinho por dia, você chega onde você quer, porque você estabeleceu aonde você, desculpa, aonde você quer chegar. Então, essa coisa de fulana costura desde criança, desde adolescente, costura há 50 anos, ela praticamente nasceu costurando. E quando ela começou, ela já mostrou excelência logo no início. Ela nasceu com um dom, gente, dom. Eu posso ficar aqui falando 3 dias seguidos para provar para vocês e, sabe, como é que fala a palavra? Exemplificar com muitos exemplos que dom não existe. Não existe. Eu acredito muito que quando uma pessoa realiza uma atividade, ela é muito boa naquilo que ela faz, é porque ela tem uma paixão por aquilo sobrenatural. Ela faz aquilo, se você deixar, 36 horas seguidas, sem dormir, sem sentir cansaço, feliz, alegre, né? E, por exemplo, pensa aí uma pessoa que você, um ídolo que você tem, pode ser do cinema, da música, do teatro,
ou uma personalidade, pode ser um cientista muito brilhante. Essa pessoa dedicou uma vida para uma determinada função, para um ofício. Então você vai falar que ele nasceu com aquele dom? Não, ele se dedicou, ele ralou pra caramba, ele quebrou a cara, ele fez coisa errada e ele repetiu, repetiu. Então, assim, eu falo, ai, tá bom, você tá falando dom, mas ele nasceu com habilidade. Mas o que é uma habilidade se a pessoa não é apaixonada por aquilo que ela faz? Aí você pode até estar me falando assim, Renata, mas eu conheço pessoas que têm habilidade para algumas coisas e não gostam do que fazem. Eu concordo, eu concordo. Eu conheci uma pessoa que estudou direito porque a mãe tinha o sonho de ter um filho advogado. E ele não gostava de ser advogado. Ele era amigo da minha mãe, um colega de trabalho que virou amigo, assim, muito amigo. E um dia eu tava no cursinho ainda. Ele falou, e aí, Renata, o que você vai fazer tal? A gente saiu pra jantar e eu falei, eu vou fazer arquitetura. Ele falou assim, eu sou apaixonado por arquitetura. Se hoje eu fosse fazer vestibular, eu faria pra arquitetura. E aí eu perguntei pra ele, eu falei assim, mas e o direito tá tão bem? E minha mãe te elogia tanto, ela fala que seus discos são praticamente assim um romance, que você escreve muito bem, né? No departamento que você trabalha, você é muito bem visto, muito bem querido, aplaudido por todo mundo como excelente profissional. Aí ele falou assim, mas eu não gosto. E aí meio que assim, ele se fechou em copas ali, eu não pude perguntar mais, sabe? E eu sempre fiquei assim, depois eles perderam contato e eu sempre fiquei com essa pulga atrás da orelha de falar, poxa vida, mas imagine o que é a vida dessa pessoa, né? Porque são áreas completamente diferentes. Quando esse meio tem uma certa relação, você fala, tá, tô mais ou menos ali, né? Mas era muito diferente. E aí o que eu acho que acontece nesses casos enfim, é muito subjetivismo meu, mas eu acho assim, uma grande vontade em fazer uma coisa que eu acabei de falar antes, para agradar a mãe dele, né? Que queria ter o filho advogado. Então, assim, ele colocou como meta da vida dele agradar a mãe. Então, ele foi lá, se dedicou, batalhou, estudou, deve ter pra caramba, né? Criou problema lidar com os colegas de trabalho, defendendo uma ideia, mas foi galgando a carreira dele para chegar no patamar que eu conheci, que todo mundo já elogiava pra caramba. Então, assim, não é o que eu super gosto de fazer, mas existe uma razão do porquê eu tenho que ser bom nisso. Então, é essa questão que eu falo. Ele não nasceu com dom para ser advogado, ele não nasceu com habilidade para ser advogado, mas ele desenvolveu tudo isso, movido a uma paixão não ao direito, mas provavelmente à mãe, né? Então, essa história de falar eu não sou boa em trabalho manual, eu não sou boa com criatividade, porque para costurar não basta você só seguir os moldezinhos lá, você tem que entender, né? Saber criar um ambiente diferente para não ficar só seguindo tudo igual. Enfim, são muitas questões que permeiam a costura. E aí você vai falar assim, eu não tenho nada disso, né? E aí é uma mentira, talvez não mentira, mas é uma não verdade. É uma coisa que as pessoas criam, um mito que as pessoas criam ao redor da costura de achar que você tem que levar jeito, sabe? Ela leva jeito para essas coisas, né? É uma frase, uma expressão muito usada.
Então, quando a gente tem essa pessoa na vida da gente, a gente tem que enxergar assim como uma referência, né? Por exemplo, nossa, se eu chegar, a gente brinca, né? Tem uns ditados bem fulano, morro feliz. A gente fala algumas coisas assim, né? Quando a gente tem uma pessoa assim que a gente admira pra caramba. Então, a referência é falar assim, qual foi o caminho que ela trilhou para chegar lá? O que ela fez para chegar lá? Quais as coisas que deram errado para ela? O que ela tentou e não deu certo? O que ela criou como a verdade dela dentro da costura? E isso tudo servir como se fosse uma enciclopédia, sabe? Um Google. É um lugar de fazer buscas, referências, não para copiar, não para você se igualar. Ah, se a fulana chegou ali, eu quero chegar também. Não, você tem que trilhar a sua trajetória, o seu caminho, né? Porque você pode ter uma pessoa assim que você ama de paixão. Por exemplo, eu gosto muito das estampas e das roupas da Farm, porque são roupas bem despojadas, super casuais, estampas coloridas, alegres, tudo muito jovem, né? Te remete àquele frescor, verão, praia. Eu gosto muito daquilo, mas imagina se eu ficar olhando a Farm como a única solução, a única coisa boa que tem. Acontece que se você fizer isso, você só consegue copiar. Você não consegue fazer uma coisa baseada na Farm, mas com a sua cara, com o seu jeito, com a sua originalidade, né? Então, como é que a gente faz para lidar com tudo isso e começar a se livrar dessas amarras de eu tenho que fazer igual ela, eu tenho que costurar igual ela, ser perfeita que nem ela? Primeiro lugar, essa referência que a gente de pessoas, geralmente são pessoas da família, né? Só um minutinho. Então, essas pessoas assim, podem ser a avó, a mãe, uma tia, prima ou amiga, às vezes amigas da mãe, né? Amigos da família. Então, quase sempre, né? Não sempre, mas por exemplo, são pessoas de outras gerações, pessoas mais velhas do que a gente. E aí, o tempo dela foi outro do que é o tempo da gente hoje. Então, assim, outra época, outros costumes. Hoje a gente vive uma vida muito alucinada. Elas tinham mais tempo porque não tinha tanta gente, não se trabalhava com essa coisa frenética que se trabalha, não se exigia tanto da mulher. Não estou entrando em questão aqui se não deve ser. A mulher tem que buscar o seu espaço, ela tem que estar onde ela quer e ela tem que fazer o que ela quer. Mas eu querendo dizer assim, a vida era mais tranquila, né? Então, outro tempo, e aí você vai falar assim, a costura de antigamente, até por ela ter mais tempo, se você pegar, sei lá, as roupas dos anos 60, imagina fazer um vestido dos anos 60, aquela saia rodada, com armação por baixo, né? Você fala assim, vou fazer uma saia para ir na festa de noite. Naquela época não dava, não tinha condição, porque muito tecido, é uma coisa que envolve muito mais despretensiosa, mais despojada, mais simples. Você tem roupas, tô falando de roupa, mas pode ser um acessório, pode ser bolsa, pode ser qualquer coisa, tá? Que se costure. Coisas para casa, inclusive. Então, hoje a gente
tem mais atividades. Então não adianta a gente querer uma casa impecável, cheia de detalhes, blá blá blá. Tem gente que gosta, tem gente que gosta, tem gente que é feliz assim, tem. Mas se a gente for olhar a história, a gente vê hoje as coisas mais simplificadas, desde tecidos que são mais tecnologicamente pensados e instituídos, a gente facilita a vida. Por exemplo, sei lá, eu não sei de quando mas com certeza quando minha mãe casou não existia jogo americano, né? Então se você vai comer sozinho, o que é que você faz? Você põe um jogo americano, no máximo que faz ali, você sujou um jogo americano. Lá na época da minha mãe tinha que pôr a toalha inteira, então aí para lavar a toalha inteira é mais difícil. Enfim, isso é só um exemplo, mas é essa comparação que eu tô falando de tempo, né? O tal do vestido da saia super rodada. Então hoje, você querer ficar comparando o que essas pessoas lá atrás fizeram e hoje o que a gente quer costurar, também não tem nada contra se você quer costurar coisas mais complexas, se você quer ir para alta costura, se você quer, enfim, fazer uma costura mais elaborada, mas você não pode se prender a isso. Falar, não, tem muita coisa rápida, simples, fácil e que é bonita, alegria pra gente, que a gente fala, nossa, existe isso, é possível. Então existe um lugar pra mim costura, né? E não adianta se comparar coisa do tempo. A gente tem que entender que o tempo sim é diferente e hoje eu vou fazer diferente. Então, esse é um ponto. Que eu acho, como eu estava falando aqui, o vestido rodado, a toalha de mesa. Então a toalha de mesa tinha que ser provavelmente de linho, aí mais trabalhosa, com acabamentos mais sofisticados. E aqui na época da minha mãe engomava toalha de mesa, então você tinha que mandar para lavanderia. Hoje quem quer uma toalha de mesa engomada, gente? Ninguém quer. A gente quer pegar, jogar na máquina, lavar e, se possível, um tecido que seque rapidinho para usar de novo, né? Então, assim, não entender costura como uma coisa única, complexa. Não, tem muitas coisas. Você tem vestuário, você tem acessório, você tem coisas para casa. Se você for mais assim para um lado profissional, você pode ter a costura do lado do ramo de uniformes, que é muito grande, muito forte. A produção de EPI, né? Para os hospitais, enfim, para tanta coisa. E se pode ter um nicho voltado assim para eventos. Então, pessoas que produzem coisas em tecido para eventos. Você vai numa festa, às vezes tem tipo uma cortinona, um tecidão que separa o ambiente do outro. Você tem as toalhas, olha, eu tô falando aqui assim, jogando, porque realmente são muitas coisas. Tem muita coisa feita para cenário, enfim. Você procura alguma coisa que te agrada. Então, quando eu comecei a costurar, eu tinha em mente fazer roupa para mim, fazer coisa para minha filha. Aí eu conheci a costura criativa, que é isso que você pode costurar qualquer coisa. E de repente, eu me vi assim, voltou um pouco a fita e falei assim, caramba, eu sempre fui louca por bolsa, tá aí um nicho que eu amo. Então, vira e mexe, eu tô sempre pesquisando modelos de bolsa diferentes, moldes, costurando coisas diferentes. Então, você pode escolher, assim, por exemplo, eu sou louca por chapéu. Você pode falar assim, eu vou começar a costurar chapéu. Primeiro aprenda a costura básica e aí eu vou fazer chapéu. Então, não precisa querer ser excelente em tudo. Você escolhe uma parte dela só, né? E aí você precisa se identificar com essa coisa, porque é isso que faz a excelência acontecer. Quando você, falei outro dia, né? Quando você
tá trabalhando de sábado e domingo e não interessa se é sábado, se é domingo, se é segunda, porque você não vai pensar no sextou, entendeu? Você vai pensar que eu tô aqui fazendo o que eu gosto e eu tô chegando no fim desse produtinho aqui, desse processinho aqui. Tô muito contente com o caminhar desse processo e já tô pensando no próximo, né? Não tem aquela coisa, ai, acabou, nossa, fecha tudo, tranca a porta, até segunda-feira, né? Porque quando a gente gosta, não interessa se tá indo até de madrugada. Então, é realmente se identificar, né? E eu falo muito essas coisas porque eu vivi isso, né? De primeiro eu quero costurar, aí uns momentos assim, muito jovenzinha, muito novinha, e aí um pouco assim do não tinha ninguém para fazer comigo, minhas amigas não se interessavam e eu queria ficar com elas. Então não fui, mas eu tinha uma tia que tinha já se aposentado e resolveu costurar. Eu sabia costurar, mas ela resolveu costurar assim até pra vender, em um ateliêzinho. E aí a gente fazia muitas coisas com ela. Que a gente queria fazer umas coisas, eu e minha mãe, a gente queria fazer umas coisas do nosso jeito, da cor que a gente queria, com o tecido que a gente queria, coisas que não estavam mais na moda, mas que a gente gostava. Então, eu vivi isso, eu via minha tia fazendo as coisas, e aí um dia eu falei minha mãe falou assim pra mim, ai, que eu ia ficar tão feliz se a sua tia fizesse seu vestido de formatura da faculdade, né? Eu falei, ai, mãe, mas será que ela faz? Aí e minha mãe falou assim, mas ela costura qualquer coisa. Aí eu falei assim, ah, vamos ver, né, mãe? Também vamos ficar meio assim, que se ela não quiser, a gente procura outra pessoa e tal. E ela topou. E eu tinha certeza que ela ia topar. Porque ela é capaz de fazer qualquer coisa mesmo. E foi assim, um vestido do jeito que eu queria, feito por ela. Ela até me deu de presente de formatura esse vestido. Então, eu tenho apego ao vestido, tá comigo até hoje, eu nunca dei, não reformei, não fiz nada. Não serve mais. Mas ele tá comigo como uma recordação, né? E aí eu pensava assim, nossa, mas ela tinha que me ensinar, eu podia, mas daí eu já estava formada e é outra cidade, né? Ela mora longe e precisava estar perto, né, para aprender, senão eu aprender um pouquinho de cada vez. E eu tenho outra tia também do outro lado da família, que é a tia que fez o lençol para minha filha, que eu coloquei nos stories hoje. E essa costura assim, menos quantidade, ou costurou pelo menos, não com tanta frequência, mas ela é sempre perfeccionista, ela enquanto não fica perfeita, a especialidade dela é lençol com elástico, com vira, as fronhas, bordado em inglês, passar fita, então assim, não é um estilo meu, sabe? O dia que eu fizer, eu sou mais clean, gosto das coisas mais simples, mas não tem como não olhar para aquilo e não ver a riqueza, o cuidado e o carinho que uma pessoa coloca numa peça daquela. Então, eu conto lá no Stories que esse lençol que ela fez para minha filha, eu já sabia costurar quando ela fez para minha filha. E aí eu fiquei olhando para aquele lençol assim, eu falei assim, gente, será que um dia eu vou fazer desse jeito? E aí foi tão engraçado, porque antes de costurar, essa mesma minha tia já tinha feito, inclusive, pro enxoval da minha filha, que eu queria ter aprendido antes e não aprendi. Eu falei, tia, já que eu não aprendi, faz pra mim? Ela falou, eu faço. E aí, outras coisas pra minha casa, porque eu me mudei um pouco antes da minha filha nascer. E essa tia já me deu, fez vestido pra mim. Ela fazia muito vestido pra minha prima era pequenininha, agora ela tá fazendo pra neta. Inclusive, hoje é aniversário. Antes de vir pra live, eu até me atrasei um pouquinho, porque eu tava numa chamada de vídeo, uns parabéns pra ela. E eu olhava as coisas assim,
e falava, dessa vez que eu olhando o lençol quando ela deu pra minha filha, eu falei assim, peraí, eu não tenho que ficar pensando nessas coisas. Ai, será que um dia eu vou costurar que nem ela? Sabe por quê? Porque eu costurar do jeito que eu quero costurar. Então, assim, se ela faz o que eu acho e declaro como linda, como perfeita, que isso me sirva de inspiração, mas nunca como um patamar a ser atingido, um troféu a ser recebido, uma meta a ser batida. É simplesmente um modelo, uma referência. Sempre, gente, se apeguem a essa referência, porque cada um de nós é cada um de nós. A gente não pode dando nos outros, né? Eu queria trazer essas coisas para vocês começarem a olhar as coisas por esse prisma, né? Mas eu sei que vocês podem chegar e falar assim, putz, grila, mas eu nunca costurei antes, tenho aqui já meus quase 50 anos, como é que eu vou começar, né? E eu tenho essas pessoas aí que tá falando na minha família, minha mãe costurava, minha avó costurava, tudo minhas tias costuram, até minhas primas costuram, menos eu. Então, gente, o que eu tenho pra falar assim, pra você parar de pensar dessa forma, é que assim, você só precisa começar. Porque a hora que você começar, você vai saber qual é o caminho que você quer seguir. Você vai descobrir, porque antes de começar é tudo uma grande suposição. Você fica imaginando se for assim, se acontecer aquilo, se, e você não tem certeza de nada. E nesse se traz para você como se fosse uma certeza. E não é. Só um minutinho que tá chacoalhando aqui a câmera. Desculpa. Faz uma se costurando, tá? Alguém ensinou ela um dia. Pode ter sido a mãe dela, pode ter sido, ela pode ter ido aprender em algum local, com alguma costureira que dava aula, enfim, várias questões, tá? Mas ela não nasceu costurando e a primeira costura dela não foi perfeita. E a sua também não vai ser, mas vai ser a sua costura, tá bom? Outra coisa que você pode falar, tá bom, tá bom, tá bom. Eu gosto de um monte de coisa, em várias coisas, dentro desse leque. Não é só gostar. Não é possível, tem que ter alguma coisa para fazer a pessoa, né? Então, eu vou fazer um exemplo aqui, relacionado a outra área. Por exemplo, imagina que coloca a costura no mesmo âmbito da música. Você gosta de música, tá certo? Então, o que acontece? Se você gosta de piano, tá dentro da música. Não quer dizer que você vai querer aprender a tocar saxofone, né? E costura é a mesma coisa. Ai, eu gosto de costura, eu adoro ficar vendo revistas de moda, quando aparecem esses desfiles, né? Tipo Fashion Week, ou então teve o Grammy, foi a sensação, né? As mulheres com os vestidos dos estilistas mundialmente famosos, os melhores do mundo, e todo mundo comentando tudo. Mas eu não quero fazer roupa, eu acho que não é minha pegada. Gente, tem muitas, mas muitas outras coisas para você costurar. Ai, você fala de fazer coisa para casa, assim, toalha, almofada, jogo americano, cama, mesa, banho, mas eu só penso em fazer roupa ou acessório de moda. Entende? Que gostar é uma coisa, mas você caminho para fazer tudo aquilo não precisa. Tem gente que gosta de se aventurar um pouquinho em cada parte. Eu gosto, não tudo exatamente, mas eu gosto de fazer um pouco de roupa, eu gosto de fazer
Agora, se minha paixão mesmo é moda praia, que eu sou louca por moda praia. Tem muitas coisas, envolve. Em primeiro lugar, a praia que eu amo é aquela alegria do verão, sol, e as pessoas tá ali curtindo um momento gostoso, as cores, as estampas dos tecidos de praia, de verão, tudo isso me estimula, me dá vontade de estar cada momento mais ali. Mas eu também gosto de fazer coisas pra casa, entende? Tem coisas que eu gosto mais, coisas que eu gosto um pouco menos e tem coisas que eu não gosto. Então, por exemplo, eu jamais vou fazer um vestido de festa. A alta costura é uma coisa que não quer dizer que eu não gosto de ver um bem feito ou de vestir um vestido de festa muito bem costurado, muito bem desenhado também. São coisas distintas, diversas, né? Então, você tem que ir olhando essas coisas e ir se desapegando dessas coisas, porque você vai começar a abrir melhor a sua cabeça para você ir fazer o que você quer, né? E ainda pode ser que chegue um pedacinho, um tempinho assim ali que você vai falar, poxa, mas a minha avó fazia tudo tão bem feito, você podia até olhar à frente, as costas, nem sabia o avesso, de tão bem costuradas, costurinha tudo embutida, fazia forro assim de blazer impecável. E aí, será que eu vou fazer parecido? Você já não está se comparando, se eu vou chegar no mesmo patamar, mas parecido. Então, você tem que achar um meio do que você vai fazer, né? Tá difícil de. É uma coisa que você quer, mas tá difícil de você, porque você fica colocando as tais crenças limitantes na sua cabeça, falando que não é pra você, que você não leva jeito, que precisa ter dons, mas tá te chateando, porque você não sabe. Porque se você falar, ah, não tem, tá bom, não tô afim, acabou. É tipo, aquilo ali era pra minha avó, não é pra mim. Mas você tem lá uma dorzinha do eu quero aprender, né? Então, por exemplo, quando eu olhava as coisas lá das minhas tias e falava que coisa mais linda. E outra coisa que eu me lembrei agora, eu sou muito fascinada por artesanato, por coisas feitas à mão, e crochê, tricô, várias coisas diferentes. Gosto de ver, faço pouquíssima coisa de outras coisas que não é costura, mas gosto muito de ver, de conhecer, por a mão, escutar a história da pessoa que fez aquilo. E por isso eu sou louca por feira de artesanato, por bazar. Então quando eu viajo eu fico sempre procurando onde tem um bazar, onde tem uma feirinha. Não interessa o tamanho da cidade, mas eu quero saber onde é e eu procuro ir. E vou na maioria das vezes que eu posso. Então, eu olhava aquilo tudo é uma referência, é um conhecimento, vai guardando em algum HDzinho aí dentro da cabeça e isso um dia revela, sabe? A sua paixão, a sua vontade. E eu tenho quase certeza que o que me chamou muita atenção para querer costurar é porque eu sou louca por uma estampa bonita, por uma cor, por um desenho que me chame a atenção. Então, isso tudo, eu comecei a fazer links assim em fases diversas da minha vida. Que, por exemplo, uma vez eu vi uma camisa, essa eu nunca esqueço. Uma época, eu tinha uns 16 anos, isso aí foi lá pra 92, mais ou menos. E na época se usava muito camisão e calça legging. Então a gente tinha lá duas calças legging preta e um monte de camisão diferente. Usava com uma camisa assim, gola alta por baixo, por dentro e tal. E uma vez eu vi numa loja e fiquei apaixonada, mas assim, de longe, eu tava andando no shopping assim, aí eu vi aquela estampa de longe, meio um zoom, sabe? Fui chegando perto assim, parece que a estampa foi dando um zoom na minha frente. Você vê, eu vi de longe, eu nem
sabia que aquilo era uma camisa, mas a estampa chamou a atenção, as cores, a combinação delas. Ela era um desenho meio geométrico, assim, meio desconstruído, bem abstrato. E se aquilo fosse uma toalha de banho, de praia, uma bolsa, um sapato, ou um tênis a vender por metro, eu ia querer. Não é porque era uma camisa, entende? E até engraçado, só uma curiosidade aqui, eu não comprei aquele dia, né? Era novinha ainda, tinha que falar, mãe, eu quero, vamos lá comigo e tal. E aí acabou passando que o dia que eu voltei na loja não tinha mais, a mulher não recebeu mais e eu fiquei chupando dedo. Então, muito mais recentemente eu já costurava, uma vez eu vi uma moça no supermercado. Por isso que eu falo pra vocês que é paixão. E de repente eu vi uma estampa se aproximar de mim. E eu fiquei tão catatônica naquele negócio assim, que de repente eu dei um chacoalhão assim, porque eu fiquei com vergonha de mim mesma. A mulher em casa, só vê uma mulher, sabe, coisa. E eu, que quando eu gosto, parece que as outras pessoas assim, fica aquilo que te interessa, tampa da bolsa da mulher. E a amiga tava vindo do lado, não sei se era homem, era mulher. E aí, de repente, eu parei assim, eu tô com vergonha. Caramba, a mulher até capaz de chegar e me chamar. O que foi? Né? Então, eu fui fazendo essas conexões ao longo da minha vida. E eu vim pra costura pela grande paixão pelas cores, pelos tecidos, pelas texturas dos tecidos. Quando é um tecido diferente. Eu falei, com isso eu quero conviver com isso que eu gosto. E aí eu transformo esses panos em produtos, né? Eu acho que você tem que buscar uma coisa que te agrade muito. Por exemplo, eu tenho uma amiga que faz bonecas. E são coisas. Gente, você olha para aquela boneca, parece que ela tem até vida, sabe? E a paixão dela é fazer boneca. Não pede para ela fazer outra coisa, porque ela não gosta. Ela pode fazer e com muita maestria, porque tudo que ela faz muito bem feito. Mas o que faz o coração dela cantar é fazer boneca. Agora ela tá fazendo coelhinho de Páscoa. Então ela transformou a boneca num bichinho e é isso que traz alegria e que faz ela ser criativa. Você vê, ela mudou pro bichinho, né? Então, pro coelhinho. E aí pode ser que numa próxima data comemorativa ela crie um outro e daí um outro, e isso vai essa emoção de fazer isso e de vender um produto que você sabe que vai encantar a vida de uma criança, no caso dela, traz criatividade para ela fazer coisas novas, coisas que ela nunca pensou em fazer. Então isso é o exercício de você ir costurar. E quando ela foi costurar, ela gostava de fazer assim, uns bichinhos de feltro à mão, ela fechava com um pontinho assim bordado à mão, ela não sabia usar máquina. E aí ela comprou a máquina, a gente tinha um projeto na escola dos nossos filhos que a gente ia costurar uns bichinhos para doação e tal. E aí ela foi na empolgação, falou assim, eu já sabia isso, mas eu sempre ficou para trás, eu nunca fiz, não sei o que. Ah, quer saber? Eu vou comprar uma máquina e não sei o que. E aí uma outra amiga nossa fazia boneco para doar para criança no Natal, não sei o que, e a gente fez esse grande grupo, que é outra paixão. E dessa paixão ali, ela criou o negócio dela das bonecas. Então, olha só como uma coisa puxa a outra. Se ela ficasse lá, ai, minha mãe costurava bem pra caramba e eu nunca vou aprender porque não sei o que, hoje ela tava no mesmo lugar parada que nem ela tava antes, né? Então, às vezes a gente, né, que nem o amigo da minha mãe lá que fez direito para agradar a mãe, a gente vai costurar porque é o sonho da mãe que a filha faça a mesma coisa que ela. Tem uma coisa, aquela coisa de transmitir conhecimento, né, para a próxima geração.
E é uma coisa assim que eu não tive isso da minha mãe, porque minha mãe não gostava. As da minha mãe eram muito pro lado intelectual, habilidades manuais. Mas essas minhas tias que eu falo não são irmãs da minha mãe, são cunhadas. Cada uma de um lado meu pai outro da minha mãe. Mas a minha avó costurava também, mas acho que não era assim, meio que obrigação, sabe? Porque a mãe dela isso pra ela, então uma época ela fazia e daí também parou. Mas essas minhas duas tias fazem muito porque gostam, então, mas às vezes, porque nem eu com a minha filha, eu gostaria que minha filha gostasse de costurar, mas ela não gosta. A pegada da minha filha é outra, entendeu? A pegada da minha filha é videogame, ela é esportista, ela adora esporte e ela aprendeu a tocar violão sozinha. Então é uma coisa que é uma habilidade do meu marido, uma coisa que meu marido gosta de fazer nas horas vagas e que minha filha se identificou e ela foi atrás. Mas meu marido não falou, meu sonho é que minha filha toque. Pode até ser que seja o sonho dele, mas ela nunca foi fazer para agradar ele. Como também eu nunca falei para ela costura, porque eu vou ficar muito feliz se você costurar. Agora, quando ela vê que eu tô feliz, porque eu fiz uma coisa que eu gostei muito, ela fica feliz por mim também. Então, a gente tem que entender que quando a gente quer costurar e aí você acha que a sua mãe, a sua avó, seja lá quem for, você tem que agradar ela, não. Você tem que agradar você, né? Fazer o que você quer, né? Então, nisso tudo, como é que você pode organizar? Eu falei tanta coisa que você pode estar aí meio perdido e falar assim, ai, tá bom, mas então, onde eu vou? Como é que eu faço? Como é que eu começo? Então, você pode começar assim. Se você tem essa figura que acha que você tem que fazer igual porque ela acha que vai ser muito bom você fazer igual ela, conversa, sabe? Fala assim, olha, vó, mãe, tia, ou outras pessoas também, né? Às vezes pode ter um mate aí na família e eu tô só aqui falando das mulheres. Mas conversa com ela e fala assim, essa não é minha pegada, mas conta aí sua história pra mim mais detalhada, porque como foi com você, quem sabe não me ajuda, né? Me dá uma luz, um norte, alguma coisinha, né? E você, sozinha, pode fazer algumas buscas, assim, vai no Google e começa a buscar, tipo assim, como é que eu posso dizer? Produtos de costura, o que se pode costurar na máquina doméstica. Coloca a costura criativa que você vai descobrir um monte de coisa. Isso já te abre um leque muito grande. Você pode ver o que é corte e costura. Você vai ver o que que a gente chama de roupa de mesa, né? Que é tudo aquilo que vai à mesa. Então você tem guardanapo, suplá, jogos americanos, trilhos de mesa, tudo. E aí você pode também pensar assim e fazer uma listinha, né? Do que você acha que não vai funcionar. Por exemplo, eu faço necessaire. Já fiz bastante necessaire. Essa é uma que eu fiz há pouco tempo. Mas não é minha praia fazer necessaire. Gente, eu juro que eu tento pensar assim, porque que eu não me empolgo muito em fazer necessaire. E eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Às vezes eu acho que é porque assim, todo mundo existe necessaire de tudo quanto é tipo, quanto é jeito, formato, mais meiguinho, com mais frufruzinho, com mais isso, mais aquilo, de tecido, de não tecido, de plástico, de couro, de fibra, enfim, tem de tudo quanto é tipo. Tem até uma moça que uma vez eu vi, ela trabalhava com câmera de caminhão, de pneu de caminhão, e transformava assim em vários produtos, e um deles era uma necessaire masculina, super bacana. Então, são coisas assim que não me faz o coração cantar. Agora, bolsa, eu já fico enlouquecida. Eu sempre amei bolsa.
desde pequenininha. Me lembro assim de ser um cotoco de gente, sair com a minha mãe pra ir na feira e eu com uma bolsinha ali. O que eu levava dentro, não sei, né? Mas então, bolsa assim, desde eco bag, a bolsa mesmo, bolsa de festa, bolsa pra ir trabalhar, bolsa pra ir na praia, bolsa pra carregar, né? Que vai fralda, troca de roupa, madeira, comida. Aí tem um lado térmico, outro não sei o que. Então, aí dentro de bolsas, olha, você tem patchwork, que é uma retalho das coisas que você ia jogar fora, agora você não joga mais. Então você tem lá uma bolsinha para carregar livro, as eco bags que você não pega mais a sacola de plástico do mercado, né? E, nossa, tanta acessório de moda, adoro acessório de moda. Então você pode entrar aí no Google e fazer isso. O que eu posso costurar com acessório de moda? Então esse aqui é um kimono, que já tem um tempinho, né? Um kimono, eu gosto muito dessas coisas assim que se transformam, né? Então, por exemplo, um kimono, se você puser isso aqui em cima de uma roupa preta, você tem um visual. Você pode escolher uma coisa branca, é outra coisa. Você pode pôr um rosinha, depois você pode pôr uma outra cor que vai destoar completamente desse. Enfim, vai se transformando, é uma peça versátil, um coringa do seu guarda-roupa. Eu muito desses. E aí você tem as coisas para casa, então você vai pensar assim, eu tenho um jogo americano mais bonito, aí eu tenho um tecido que é um pouquinho mais elaborado, aí eu tenho um mais simplesinho que usa mais pro dia a dia, mas na hora que eu enjoar eu viro pro outro lado e eu tenho outra cor. No dia do meu humor, se estiver ruim, eu viro pro outro lado e fico mais colorida. Nesse dia aqui eu quero causar outras impressões. Gente, e por aí a gente vai. Ou então eu falo assim, eu tenho uma criancinha para dar um presente, eu vou lá e faço um bichinho. Sabe assim? Mas o olho, a boca, não sei o que, é tão difícil, precisa bordar. Ou então, eu já vi que tem uns que cola feltro, eu não tenho feltro. Gente, não precisa. Pega só o tecidinho, faz lá o formatinho dele, ó. Dá isso pra uma criança que você vai ficar da vida. Eu fiz um pra filha de uma amiga minha, era um ursinho diferente, tinha as perninhas assim. E a minha amiga, ela ama elefante. E eu tinha um tecido com elefantinhos. E aí eu fiz pra ela, pra filha dela, ela disse que a menina só falta engolir o tal do ursinho que põe na boca e brinca e dorme junto e não sei o que. E todo santo dia ela tá grudada. Você quer reconhecimento maior do que esse? Então, assim, a gente acha o nosso caminho. Eu não preciso usar o bordado inglês da minha tia, o passa-fita que ela coloca na fronha, na vira do lençol, para eu achar que eu tô super bem na costura. Para mim, eu tô super bem na costura quando minha amiga tira foto da filha dela com o ursinho e fala assim, Renata, ela não desgruda disso. Ela ama de paixão, de tudo que ela já ganhou hoje, é o que ela mais gosta. Então, assim, é por isso que eu costuro, entende? Além de eu ter meus momentos aqui de preocupação, de tristeza às vezes uma tristeza mais profunda, mais difícil de resolver, os momentos de estresse que a filha tá lá, grudada naquele computador e não sai, né? E você quer que faça outras coisas para afastar um pouquinho, ver coisas diferentes também. Aí eu falo, já insisti demais, deixa eu me afastar. Eu sento aqui, venho costurar uma coisa e me tranquilizo, fico mais tranquila e depois eu consigo ir lá com a minha filha e conversar com ela e eu achar uma maneira de falar para ela, porque aqui não é legal ficar tanto no computador, né? Então, eu consegui chegar para mim mesma e desmistificar esses modelos que eu tinha da costura, né? Que também não era só minhas tias, não. Tinha uma vizinha lá da minha avó, que é mãe da minha amigona,
Gente, aquela ali fazia qualquer coisa, mas qualquer coisa. Já falei aqui umas vezes, a primeira imagem que eu tenho dela costurando assim, ela fazendo uma colcha interminável de patchwork. E aquilo pra mim, eu era muito criança, mas era uma coisa assim, quase inatingível. Aí um dia ela tava lá fazendo bolsa de jeans, ela falou assim, me dá uma calça jeans velha tua que eu faço uma bolsa pra você. Aí de repente ela tava ali fazendo um monte de fuxico pra fazer uma capa de almofada. Então o que se desse na mão dela, ela faria. E aí chegou um momento em que eu pude me desvencilhar dessas imagens, entende? E falar assim, eu vou fazer a costura ao meu modo, pra mim, do jeito que eu quero e que eu acredito que é o melhor de tudo, né? Então, só para fechar aqui, é você pensar assim, mas às vezes eu não sei, sabe, queria uma coisa bem diferente, que ninguém nunca fez, porque isso me mostra fazer diferentes, e aceitar esse desafio de buscar algo diferente. E eu também acho isso muito super válido. E eu acho que é um bom caminho para você começar a pensar assim. Então, assim, uma boa chave do empreendedor, ou então que faz, né? Como eu tenho formação em arquitetura, eu também gosto muito de design, de produto, estou sempre vendo essas coisas. O designer, ele sempre parte de um problema que é mal resolvido, né? Por exemplo, eu até alguns designers que eu já conversei, eles falam que uma das coisas mais difíceis de se fazer é uma cadeira, porque a cadeira tem que ser ergonomicamente boa, porque se você senta ali, você não consegue ficar muito tempo muito baixo, dói a lombar, dói cansa no chão, enfim, varia. Ele é o problema, então qual é? É sentar bem, é uma comer na sala de espera, então você para resolver. Então, assim vai. Umas coisas que eu acho legais, de tempo no Brasil antes não tinha. O foco de bicicleta. Então, as pessoas carregam a vida na bicicleta. Não pode pôr tudo na mochila. Então, tinha uns bolsões. Hoje é que tem. É pouco, mas uma coisa que um dia alguém parou e pensou. Botar aquele negocinho debaixo do banco, então você põe aquele assim, né, em cima das vezes. E assim, quando eu vi esse negócio, assim, uns bolsões um para cada lado, ou então no guidão, assim, também uma bolsa para você colocar coisas, genial. Então, precisa minha mochila, bolso onde eu levo minhas coisas, mas ali eu preciso para a bicicleta. Então, por exemplo, a corrente, porque eu vou prender a bicicleta, vou chegar não sei aonde, uma garrafa de água que não cabe na bolsa. E aí a pessoa foi lá e desenvolveu essa bolsa da bicicleta, né? Então, é assim, gente, que eu queria falar para vocês, para desmistificarem essa coisa do eu quero costurar que nem ela. Pensa bem, é uma referência, tá bom? E aí você vai ver como vai ficar bem, você vai se sentir muito em costurar. E se você vai se sentir mais livre, você vai aproveitar mais isso. E vai se ver mais tranquila, você não vai ficar estressada, porque você não vai querer chegar lá que a pessoa já tá há anos e anos e anos, e você só começando. Tá bom? Então eu fico por aqui hoje, espero que você tenha gostado, espero que você tenha se desamarrado e que você venha costurar comigo, tá bom? Tem muita coisa para contar para você, a gente pode trocar muita figurinha junto. E aí, lembrando que amanhã a live é mais cedo, então eu espero vocês. Um super beijo, volte e até lá.